Lamentações, capítulo 2, dando continuidade àquilo que a gente falou na semana passada. E hoje nós vamos tratar acerca de um assunto muito difícil de se ouvir, porém importante de se conhecer, que é o terrível juízo de Deus para o pecado da apostasia. Aqui no livro de Lamentações, nós vemos esse tema sendo retratado, pois é exatamente isso que o profeta Jeremias está falando. Apostasia, irmãos, é quando o povo de Deus dá as costas ao Deus que eles haviam se comprometido. E aí nós conhecemos esse contexto de apostasia no Novo Testamento, mas é importante que a gente entenda que ele existia também no Antigo Testamento. Então o apóstata é aquele que dá as costas para Deus, é aquele que rejeita o Deus que o criou e que o beneficiou. E esse é o pecado, irmãos, que a igreja evangélica moderna tem que se preocupar muito, porque é algo que a olhos nus, sem muita dificuldade, a gente tem visto a maneira de agir das pessoas extremamente semelhante à maneira de agir das pessoas na época do profeta Jeremias, quando exortados, alertados, eles insistiam em não somente contender e maltratar o profeta, mas também criavam uma falsa expectativa de que Deus estava feliz com eles, mesmo eles vivendo de uma forma totalmente contrária à forma que Deus havia proposto pela sua palavra. E aqui no capítulo 2 a gente vai ver isso. O tema do capítulo 2, esse é o tema do livro, mas no livro nós temos algumas subdivisões, como por exemplo, no capítulo 1 que estudamos na semana passada, é falado da devastação e da falta de consolo no meio dessa devastação. Mas aqui no capítulo 2, o tema central desse capítulo é a ira do Senhor contra Judá. É a ira de Deus contra o seu povo. É essa terrível situação quando Deus se torna inimigo do seu povo, porque o seu povo se fez inimigo dele. E para que a gente possa entender como essa realidade é tão atual, eu queria convidar os irmãos a uma passagem paralela a essa passagem no Novo Testamento, que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir lá e vamos nos assustar com a proximidade dessas duas passagens, paralelismo que existe entre elas. Filipenses, essa passagem, capítulo 2, capítulo... Se puderem ligar, eu agradeço, porque as coisas estão voando. Da próxima vez eu vou trazer um Pedrozinho. O calor hoje não está tão grande. A gente tem que escolher entre o calor e a ficar bom. Mas aqui no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai usar uma linguagem muito dura. Por que essa linguagem é tão dura? Porque esse tipo de pecado, amém, paz, é visto por Deus de maneira muito severa. Então, nenhum pecado é tão grave para Deus do que o pecado do seu povo. Nós sabemos que pecado é pecado. Todo pecado vai sofrer o juízo de Deus no tempo oportuno. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas há um pecado específico que suscita mais a ira de Deus, que é o pecado do seu povo. Quando o povo da aliança se volta contra ele, é nesse momento que a gente vê a face mais irada de Deus, por assim dizer. Por isso que Paulo vai dizer essas palavras aqui no capítulo 3, versículo 2.
de Filipenses. Os irmãos que chegaram, nós estamos dando Lamentações, mas eu estou introduzindo o tema de Lamentações 2, fazendo uso do texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 2. O título da nossa mensagem é o terrível juízo de Deus para o pecado da apostasia. Olha os dizeres de Paulo: acautelai-vos dos cães. Os cães aqui, irmãos, não são cachorros, são pessoas, que Paulo chama de cães. Qual é a característica dos cães na Bíblia? Violência. Eles são raivosos, eles mordem. Por isso que Jesus diz, no capítulo 7 de Mateus: não dê a pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Por quê? Porque se dermos as pérolas aos porcos, eles não sabem diferenciar o que é pérola e o que é lixo, e eles vão pisar na pérola. Mas se dermos as coisas santas aos cães, eles se voltarão para nós e tentarão nos dilacerar, arrancar pedaço. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipe. Perceba que o texto, essa carta é uma carta muito amorosa do apóstolo Paulo. É um pouco bem diferente do teor, por exemplo, de 1ª, 2ª aos Coríntios e Gálatas, onde nós vemos uma ênfase muito grande na reprovação com que esses cristãos estavam se desviando do caminho. Aqui a carta aos Filipenses é uma carta onde Paulo ele escreve, por exemplo, no começo: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele agradece a oferta que os irmãos de Filipos haviam mandado para ele. Então, aqui ele está falando a respeito do perigo que a igreja corre em todas as épocas, até a volta de Jesus, que é o ataque dos falsos mestres, dos falsos irmãos e das respectivas heresias que essas pessoas disseminam. Então ele diz: acautelai-vos dos cães. E quem são os cães? Aí o apóstolo Paulo diz: dos maus obreiros. E aqui é preciso parar e raciocinar, porque o que é um mau obreiro? Não é uma pessoa que está fazendo mal a obra de Deus simplesmente. É uma pessoa que está servindo ao diabo na obra de Deus. É algo muito mais sério, um mau obreiro. Um mau obreiro não é uma pessoa desinformada, que está fazendo algo assim de maneira relaxada e negligente. Não, a ideia do texto é: ele é um servo do mal na casa de Deus. Ele está a serviço do diabo na casa de Deus. Como os fariseus. Os fariseus, os saduceus, eles faziam do templo o seu local predileto. A casa de Deus era o local predileto deles. Mas eles eram de Deus? Não, na sua grande maioria não. Então aqui ele diz: cuidado com os maus obreiros. Cuidado com aqueles que dizem: sou cristão, e não faz a obra de Deus. Quem não está ajuntando, está espalhando. Não tem neutralidade. Não tem. Por isso que a apostasia é algo tão grave. Porque você pode ser um apóstata e nem perceber isso. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Como você nunca viu? Capítulo 7 de Mateus: em teu nome eu fiz isso, isso e isso. E o Senhor vai dizer: não os conheço. O que é isso? É um apóstata. O Senhor vai dizer aquelas pessoas que diziam fazer coisas em nome dele, que ele nunca se relacionou com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas viviam usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, mas na prática da iniquidade. E isso é uma apostasia. Então, é muito sério, irmãos. E a gente está vendo aqui. Por isso o livro de Lamentações, para nós, é algo assim, extremamente relevante no contexto do movimento evangélico moderno. E a gente vinha estar precavido de que essa realidade que nos circunda é algo bíblico. Eu não entendo porque os evangélicos estão assim. Deixa eu ver se como você não entende, está na Bíblia. Eles agiram assim na época de Isaías, Jeremias.
Eles agiam assim na época de Jesus. Acautelai-vos, versículo 2 de Filipenses 3. Acautelai-vos dos maus obreiros. Percebe que Paulo fala 3 vezes a palavra acautelai-vos. E aqui essa palavra no original, em hebraico, significa fique de olho aberto, não pisque. Preste toda a atenção do mundo, porque a ideia é o adversário das nossas almas, ele é bom em enganar. Ele é extremamente competente no que ele se propõe a fazer, que é enganar. Satanás é bom. Ele pode se disfarçar facilmente de anjo de luz e enganar. Ele pode fazer sinais e prodígios e enganar. Ele pode usar a palavra de Deus para nos enganar. Se nós não formos obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus, seremos enganados por pessoas usando a palavra de Deus de maneira errada. Mas como nós não somos obreiros aprovados, não vamos saber a diferença. Por isso que o requisito do obreiro aprovado é manuseia bem a palavra. Então aqui ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. E o que é a falsa circuncisão? É a falsa separação. É aquele que diz, sou separado, sou de Deus, mas não é. Ele fala aqui. Por que eu estou explicando tudo isso aqui em Filipenses? Porque foi o que aconteceu na época de Jeremias. Lamentações é isso. Jeremias pregou anos, mostrando que o povo estava tendo um relacionamento com Deus errado, um relacionamento hipócrita, superficial, mentiroso, chamando o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependia e ainda maltratava o mensageiro que era Jeremias. A ponto de não querer ouvir. Aí Jeremias teve que ter um interlocutor, que foi Baruque, se eu não me engano. Quando Baruque chegou lá e leu, essas palavras não são suas não, Baruque. Essas palavras a gente sabe de quem é. É de Jeremias, não é? Aí Baruque teve que dizer porque ele não queria nem mais ouvir Jeremias. Jeremias não queria nem entrar na cidade. Então, para a palavra chegar, Deus falava com Jeremias, ele escreveu, ó Baruque, vai lá e lê. Não suportarão a sã doutrina. Você acha que isso é algo moderno? Então aqui ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós, olhe Paulo, nós, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando alguém lhe perguntar se você é crente, você tem que dizer, eu sou, pela graça de Deus, porque se você tem dúvida do seu cristianismo, aí meu irmão, você está em desespero. Se você mesmo se vê como reprovado, qual é a esperança de salvação que você tem? Porque uma coisa é você dizer, não, eu tenho coisas que eu preciso melhorar na minha vida, tudo bem. Mas coisas que você sabe que te colocam longe de Deus e você convive com isso de maneira trivial. Como assim? Algo que te coloca em inimizade para com Deus e você acha que isso não deve ser tratado com urgência, com seriedade. Jesus diz que é arrancar o olho, é cortar uma mão, porque aquilo que te afasta de Deus tem que ser tratado com seriedade. Porque nós é que somos a circuncisão. Paulo diz, eu sou crente. E eu sei que tem um grupo que é crente. A gente não é perfeito, ele já tinha dito isso nessa carta. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço. Eu deixo as coisas que para trás passaram e busco ser quem eu devo ser, que é o mais parecido com Cristo que eu puder. É isso que é ser cristão. Por isso não existe cristianismo, irmãos, equilibrado. Não existe 99% com Jesus. Ou é 100% ou é nada. Ou você renunciou a tudo, ou é como se não tivesse renunciado a nada. Olha o caso de Ananias e Safira. Está lá na nossa frente. Olha o caso de Caim. Ele trouxe uma oferta, mas não foi de todo o coração, e por isso Deus rejeitou.
Então aqui, ó, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus como? No Espírito. E quem disse essas palavras? Jesus, diante da mulher samaritana. Como foi? Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. É isso que Paulo está falando aqui. E ele está dizendo, nós adoramos em espírito e em verdade. Isso que é ser servo de Deus. Não. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ó, nós não confiamos. Nós não confiamos em dinheiro, nós não confiamos em pedaços de papel que se coloca na parede chamados de diploma. Nós não confiamos nessas coisas. Nós confiamos na palavra de Deus e na presença do Espírito de Deus na nossa vida de maneira perceptível. Não é, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Não, eu sei que o Espírito Santo vive em mim. Porque se você não tem essa consciência, irmãos, você está em perigo. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Esse negócio de que você se diz crente e está buscando o Espírito Santo, como assim? Você tem ele, ou você não tem. Esse é o selo da promessa. É o quê? É o Espírito Santo. Não nos gloriamos na carne. Confiamos pelo contrário. Confiamos no Espírito. Não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que ama a lei, irrepreensível. Paulo, quando era fariseu, irmãos, ele era invejado. De tão correto que ele andava, do ponto de vista da religiosidade. O que para mim era lucro. Ó, o que para mim era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Como essa ideia tem sido odiada na igreja. As pessoas vêm para a igreja para ganhar e não para perder. Para lucrar e não para se entregarem. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda. O que é tudo aqui? É tudo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Uma pessoa que ama Cristo, uma pessoa que é um verdadeiro adorador, ele fica maravilhado com a exposição da palavra de Deus. Ele fica maravilhado cada vez que ele vai se aprofundando nas verdades das Escrituras. Não existe conhecimento melhor do que o conhecimento de Deus. Essa sublimidade que Paulo fala é sublime, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Mas parece que o evangelho de hoje é o contrário, né? Eu já vi tantos testemunhos no meu início da caminhada cristã, quando eu não conhecia o verdadeiro evangelho. Pessoas chegavam na igreja, mas eu era pobre, sem emprego, eu conheci Jesus, agora eu tenho 2 empregos, tenho 3 carros, tenho 5 carros, e todo mundo batia a palma, chorava, porque não tinha nada. E tinha até uma pregação de uma pessoa, de um falso mestre, que pregava assim, em vários centros de recuperação, essa mesma pregação, e o título era Do Lixo para o Luxo. Assim, que quando ele era bem pobre, aí Jesus entrou na vida dele, ele agora está entre os importantes. Esse é o evangelho moderno. E aí Paulo diz, para mim não. Eu considero, por amor ao Senhor Jesus, o qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Você sabe o que é refúgio? Refúgio é o que você joga no lixo. A palavra aqui muitas vezes é traduzido como esterco. É isso mesmo, aquilo que você dá descarga. Para ganhar a Cristo.
e ser achado nele. Percebeu? Ser achado nele. O que significa? Quando olharem para Cristo, verão você. Quando olharem para você, verão a Cristo. Porque você e Cristo agora são uma pessoa só. Ele vive em você. Cristo vive em mim. Essa é a realidade do crente. Pelo menos deveria ser. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Olha, a comunhão dos seus sofrimentos significa, os sofrimentos de Cristo são os meus. Eu fico feliz em passar por situações que me assemelham a Cristo. Então, se Cristo apanhou porque era fiel, se eu apanhar por fidelidade a Deus, isso me assemelha a Cristo. Então, eu vou me alegrar nisso. Difícil para a gente entender isso, né? Isso só significa que a gente ainda está sendo carnal. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte. Você olha para a cruz de Cristo e a semelhança do que aconteceu com Jambania, você sente os seus fardos pesados caírem. Porque você é confortado na morte dele. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Para que, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que coisa linda. Paulo, ele nunca se via merecedor de ser salvo. E ele não chegava, ele não conseguia compreender o amor tão grande de Deus. Por isso ele diz, devemos procurar conhecer o amor de Deus que excede o conhecimento. Porque como Deus pode amar pessoas como nós? Porque quanto mais crente você for, quanto mais perto de Deus você estiver, mais imundo você se enxergará. Mais desprezível e merecedor do inferno você vai se ver. E aí a gente faz dessas palavras de Paulo as nossas. De algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Paulo está dizendo, eu sei que Jesus me salva pelo seu sangue, mas como ele pode fazer isso? Porque eu sou muito ruim. E não é eu sou muito ruim porque eu vivo de maneira mundana. Não, eu estou buscando viver de maneira santa. Mas dentro de mim eu tenho a minha carne que eu tenho que lutar o tempo todo. Porque eu já deveria estar em um determinado padrão espiritual e eu ainda estou tão longe de onde eu deveria estar. O perigo de um cristão estar satisfeito com o seu cristianismo. Não estou tranquilo, eu sou uma pessoa assim, ó, nota 10. Meu cristianismo é nota 10. Preocupante. Uma coisa é você ter certeza e convicção da sua salvação, você deve ter. Outra coisa é você achar que o seu cristianismo é nota 10. Isso é um grande engano. Por que eu estou dizendo essas coisas? Para a gente chegar aqui no versículo 17 de Filipenses 3. Irmãos, sede imitadores meus. Pastor, que história é essa de que eu vou imitar homem? Por quê? Você quer imitar o burro? Você quer imitar um leão? Um macaco? O que você quer imitar? Jesus Cristo veio como? Como anjo? Como algum tipo de bicho? Ou como homem? Então ele veio como homem. E quem foi que ele escolheu para ser seus apóstolos? Homens. E os seus apóstolos ensinaram a palavra a quem? A outros homens. E dessa forma o ensino chegou até nós. E na igreja tem que ter exemplos. Bons exemplos. Para a gente poder dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A questão é que a gente não quer essa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, né? Fora que a gente não quer ninguém tomando conta da nossa vida, que desconfortável. Já vi quantas vezes pessoas reclamando na igreja,
Não, não gosto dessa igreja não, porque as pessoas ficam se intrometendo na vida dos outros, tudo contra o pastor. Não entendi. E é para contar para quem? A gente não tem que tomar conta da vida um dos outros? Né? Estimular o amor às boas obras. Não é isso que a gente está fazendo aqui, caminhando em direção ao mesmo local que é a cidade celestial? Não, mas tem coisas na minha vida que eu não quero que ninguém se meta. Então você não é crente. Me perdoe, mas você não é. O crente não tem nada a esconder. Se ele ainda tem alguma coisa a esconder, é porque ele não se converteu totalmente. E aí ele está com problema. A conversão tem que ser completa. Então tem esse negócio. Essa parte da minha vida eu não gosto de dividir com ninguém, porque dá azar. Oxe, é doido. E desde quando o crente acredita em azar? Não, pastor, eu não acredito muito em azar, mas que existe. Ô meu filho, se azar existe, então não sei porque você está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia não fala de azar, a Bíblia fala que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. E ele nos diz como Deus rege a sua criação por meio da sua palavra. E você vai acreditar em azar e sorte. Você vai acreditar agora na teoria do caos. Você sabe o que é a teoria do caos, né? O pão está com manteiga e aí ele cai. Ele vai cair com a probabilidade de cair com a manteiga para baixo. Né? Essa é a teoria do caos. Olha que coisa estúpida, né? Pois é, mas é uma teoria. E vários cientistas preocupados com ela. Então aqui, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. No caso de Jeremias, quem era o modelo da época dele? Ele. Mas ninguém queria seguir o exemplo dele, muito pelo contrário. Queriam matá-lo. Paulo também passou por isso. Pois muitos andam entre nós. Eles estão dentro ou fora da igreja entre nós? Dentro da igreja. Dentro dessa coisa que a gente chama Igreja Evangélica Brasileira, somos quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. Olha para isso. Cuidado, refaça os cálculos. Por isso que lá em Lamentações 2, que é o nosso texto de hoje, aqui é a sua introdução, Lamentações 2 diz que você tem que ter um cordel para medir, né? A semelhança de Apocalipse. Muitos andam entre nós. São poucos? Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes. Que chato, fica só falando nisso. Pois é, Paulo tinha esse hábito também. De falar insistentemente do pecado das pessoas dentro da igreja. Como ele era muito mais sério do que o pecado das pessoas que estão fora da igreja. E eu vos dizia, e agora vos digo. Ele já dizia, e agora ele repete. Até chorando. Você vai ver que essa é a mesma postura de Jeremias em Lamentações. Ele chora por esse povo que ele avisou tanto tempo. Que a ira de Deus viria, e quando a ira de Deus vem, ele chora. E Paulo diz, eu também chorei, porque eu sei o fim dessas pessoas. Vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Era aqui que eu queria chegar. Para mostrar para vocês como isso daqui, como essa passagem é tão próxima do livro de Lamentações. Principalmente no capítulo 2. A ira de Deus contra o seu povo. A ira de Deus contra esse pecado da apostasia, quando o povo de Deus age de maneira contrária aos seus mandamentos. Deus trará juízo para o seu povo. E o juízo de Deus será um juízo tão forte que vai servir de exemplo para as nações ímpias. Para que eles entendam o que Pedro escreveu em 1 Pedro 4. Se Deus trata assim seu próprio povo quando peca, imagine o que ele vai fazer com aqueles que não são seu povo. Já imaginou? É isso que Pedro fala em 1 Pedro 4. Se o juízo de Deus para nós já começou, se o justo se salva com grande dificuldade, imagine o destino do pecador, do ímpio. Daquele que não conhece, não quer conhecer a Deus. Então aqui ele fala, eles são inimigos da cruz de Cristo, versículo 19, só para que a gente concluir aqui a introdução e ir lá para Lamentações 2. O destino deles é a perdição. Olha que coisa, Paulo fala antes o destino.
depois a maneira como eles agem. Por quê, irmãos? Porque a gente tem cometido sistematicamente esse erro, que é separar causa e efeito. Parece que a gente pode plantar qualquer coisa e colher outras coisas que a gente não plantou. Então eu planto na carne, mas quem sabe eu não colha no espírito? Não, você nunca vai colher no espírito se você está plantando na carne. O homem vai colher o que ele semeou. Mas é tão... A gente tem uma tendência a se enganar nessa área. A achar que pode fazer determinadas coisas e que Deus não vai levar em consideração. Por isso que Paulo fala em Gálatas 6. Não se engane o homem. O que ele plantar é exatamente o que ele deve esperar colher. Então aqui Paulo vai e diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles não é Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Quem é o Deus deles? É o próprio ventre. Quantos evangélicos têm como Deus o seu próprio ventre? Pastor, o que é ter o Deus o seu próprio ventre? É você fazer o que você quer. É simples assim. Eu vou quando eu quero, eu não vou quando eu não quero, eu dou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, e assim, quem quiser que ache ruim. Deus acha. E você devia ficar preocupado com isso. A gente já falou, só tem um tipo de adorador que Deus se agrada. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os demais é falsa adoração. Então aqui ele fala, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que eles deveriam sentir vergonha. A glória deles está em sua infâmia. Então as pessoas se gloriam em coisas que deveriam estar envergonhados hoje em dia na igreja. Visto que só se preocupam com as coisas, olha como Deus me abençoou, minha casa está bonita, olha como Deus me abençoou, minha saúde melhorou, olha como Deus me abençoou, minha família está assim, olha como Deus me abençoou, meu dinheiro está aumentando, olha como Deus me abençoou, olha como Deus, nas coisas terrenas, e a vida espiritual está como? Só se preocupam com as coisas terrenas. E Jesus já havia falado, irmãos, anos e anos antes de Paulo escrever essa carta. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pois versículo 20. Pois a nossa pátria, quem é nossa aqui? Nossa é os crentes. Paulo agora está fazendo uma comparação entre os verdadeiros crentes, que são filhos de Deus, e os falsos crentes, que são inimigos de Deus. E o exemplo aqui que Paulo usa, né, a terminologia que Paulo usa é inimigos da cruz de Cristo, mas entenda também como inimigos de Deus, sinônimo. Quem é inimigo da cruz de Cristo é inimigo de Deus, pois a nossa pátria está nos céus. Será que está, irmãos? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E a ideia de firmeza aqui é não se deixe levar por falsas doutrinas. Não se deixe levar por pensamentos enganosos da sua própria mente, do seu próprio coração. Então, agora chegando no nosso texto, Lamentações 2, nós vamos ver aqui a descrição em detalhes da ira de Deus contra o seu próprio povo. Quando o seu povo se faz seu inimigo. E só para que você se situe, né? Nós já lemos em Tiago 4, que todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, é algo que a gente vê em toda a Bíblia, pessoas que são formalmente da aliança, mas na prática agem como se não conhecessem a Deus.
Versículo 1 do capítulo 2 de Lamentações. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. E aqui há uma comparação com aquela nuvem que a gente estudou recentemente quando falou da Páscoa. Lembra-se quando o Senhor tirou o povo do Egito, no Êxodo? O que é que guiava o povo no deserto? Uma nuvem. De dia que se transformava de noite em uma coluna de fogo. Aquilo representava a presença de Deus no meio do seu povo. E agora, aquela nuvem que era sinal de segurança, agora está sendo sinal de juízo. Porque, por exemplo, irmãos, quando a gente diz assim, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia. É verdade. São atributos de Deus. Mas isso só vai trazer alegria para aquele que vive de acordo com os mandamentos do Senhor. Quem não vive de acordo com os mandamentos do Senhor e ouve que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é desespero. Porque como eu posso enganar um Deus que é onisciente, sabe de tudo? Onde eu posso me esconder de um Deus que é onipresente? Está em todos os lugares. E como eu posso vencer um Deus que é onipotente, é todo poderoso? Então é desespero. Os atributos de Deus é desespero para aquele que conhece os seus atributos, mas não vive de acordo com as suas ordenanças. É o que a gente vê na igreja. Pregação sistemática a respeito daquilo que o Senhor espera de nós, mas em contrapartida, um distanciamento das pessoas em relação a Cristo. Como assim? Como você pode se sentir confortável sabendo que você está em reprovação diante do Senhor? Versículo 1 ainda. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Olha que coisa, a ideia aqui é como Israel deveria ser gloriosa. Como o povo de Deus deveria ser uma vitrine para que todos os povos vissem a glória de Deus por meio do seu povo. E olhe como isso se aplica a nós como igreja. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mas se a luz que há em nós forem trevas, quão densas trevas serão? Jesus está dizendo, se o crente estiver vivendo em trevas, a treva do crente é pior do que a treva do ímpio. E às vezes a gente não cai na ficha. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó. Não foi o diabo, foi o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Se o Senhor te colocar num leito de hospital, não tem médico que te tire de lá. O melhor médico do mundo, ele não te tira. Se o Senhor quiser que você fique desempregado, quem tentar lhe dar um emprego, a empresa vai falir. E fica pior do que você, passando fome. Porque se Deus colocar você em um juízo ou em uma disciplina, e alguém tentar tirar, cai junto. Pergunta lá aos marinheiros que estavam no barco com Jonas como foi a experiência. Eles não queriam jogar Jonas de primeira. Todos nós já vimos aqui, o irmão José pregou recentemente no livro de Jonas. Como eles ficaram milindrados em jogar Jonas no mar. Mas aí quando eles viram, se não jogar ele, a gente tudo vai morrer. Então é melhor ele. Então aqui, versículo 2, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Olhe, às vezes a gente pensa que a compaixão do Senhor não tem fim. Isso é meia verdade. A compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim na vida dos seus. Na vida do ímpio, tem sim. Dei tempo para que se arrependesse. No entanto, não quis se arrepender da sua imundícia. Então, juízo.
Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Qual é a sua fortaleza esta noite? Seu emprego? Sua saúde? Alguma coisa que você recebe? O que você confia? O Senhor destrói isso. Olhe para a vida de um crente chamado Jó. Jó era crente? Com certeza. Mas a gente sabe que Jó sentia uma segurança nos seus bens materiais e na sua família. Por que a gente sabe disso, pastor? Na Bíblia não está escrito isso. Não está porque você não leu direito. Porque está escrito lá, o que eu mais temia me sobreveio. Significa que Jó temia o que aconteceu com ele. Jó temia perder todos os seus bens de vez. Jó temia ter uma enfermidade incurável. Jó temia ser desprezado pela sua esposa. Jó temia perder os seus filhos. E aí aconteceu. E aí teve um momento que foi só Jó e Deus. E aí ele viu que Deus era suficiente. E ele se agradou disso. Mas foram precisos 40 capítulos. E só no 42 é que ele diz: agora, Senhor, agora, Jó. Agora. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. E quando Jó diz isso, ele não está curado não, viu? Só para constar. Ele ainda está no mesmo estado. Mas agora a graça de Deus superabunda em meio à nossa fraqueza, como deve ser. Ele derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Pois é, irmãos, tantas vezes nós como cristãos dizemos que confiamos em Deus, mas cavamos cisternas rotas. A gente confia em Deus, mas, como dizem os católicos, faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Quem, como eu, no início da caminhada cristã, achava que esse texto estava na Bíblia? Eu achava. Durante toda a minha vida, me ensinaram, está na Bíblia, faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Aí eu li e não vi. Falei, será que é minha tradução? Aí eu comecei a estudar e vi que isso não é nem bíblico, isso é espírita. Isso é uma doutrina espírita. Olha que loucura, irmão. Porque o que o Senhor diz é o contrário. Está lá no livro de Salmos. Confia, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E o mais, ele fará. Ele não diz, faça a sua parte, eu faço a minha. Confie, entregue. E aqui a gente percebe como cristãos somos tentados todos os dias a fazermos muros de areia. E aí a gente pensa que está seguro no meio desses muros de areia. Mas o Salmo 127 diz que em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. A ideia de profanar significa tirar a santidade daquilo que foi separado para Deus. Mas entenda uma coisa, o que está acontecendo aqui é simplesmente uma demonstração visível do que já estava acontecendo no mundo invisível. Então, quando os caldeus invadem e profanam o templo e tocam fogo no templo, quem fez aquilo foi o próprio povo de Deus, anos e anos seguidos, indo para o templo pela motivação errada, se relacionando com o Senhor pela motivação errada e da forma errada. E Deus suportando ambos a fio e enviando profetas para exortar o povo, e o povo não dando atenção. Aí Deus envia o juízo. Por quê, irmãos? Porque antes da santidade do templo está a santidade do povo que vai ao templo. Desde a época que o povo de Deus tinha um só, que era Abraão, ele diz, sede santo, como eu, seu Deus, sou santo.
Versículo 3. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Você já imaginou, irmãos? Se o Senhor disser, hoje você não vai ter força para levantar da cama. Não tem energético que te tire de cima da cama. Por isso, irmãos, que algumas pessoas que eu conheço, são muitas, elas sofrem de depressão, e eu também. E essas pessoas tomam remédios, como eu já tomei, e até mais fortes do que eu, e não melhoram nada. Eu tomei e, pela graça de Deus, melhorei. A ponto de conseguir continuar fazendo o que ele manda. Aí diz, mas foi o médico, mas foi o remédio. Foi não. Porque tem pessoas que vão no médico, que tomam remédio e não melhoram. Porque é juízo de Deus. Se não se arrepender, se não se voltar ao Senhor, o juízo só vai aumentar. E não tem remédio contra o pecado, a não ser o arrependimento. Amém. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra. O que protege a você e a mim? A destra de Deus. A gente tem um inimigo, irmãos, que é invisível. A gente tem um inimigo que é muito mais inteligente que a gente, forte que a gente, que é Satanás. Se ele quisesse matar todos nós, agora, só com uma passagem aqui, ele matava todo mundo. E por que a gente está vivo? Porque a destra do Senhor nos protege. Se o Senhor parar de proteger a gente, nós somos alvos fáceis para o inimigo das nossas almas. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo em tudo que consome em redor. Perceba, é a manifestação da ira de Deus. Entesou o seu arco. Qual inimigo? Imagine quando é Deus pegando uma flecha para jogar na gente. Você já imaginou? Uma flecha de Deus. Não acaba o planeta Terra não, meu filho. Acaba o universo. Se Deus der uma flechada, ele acaba o universo inteiro. Não é só o planeta Terra, não. Qual inimigo firmou a sua destra como adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Olha o perigo quando Deus se torna inimigo do seu povo. Ele avisa, irmãos. E como nós deveríamos dar mais atenção aos avisos de Deus. Você, eu creio que vai ser muito importante para você, durante essas semanas que a gente está estudando Lamentações, você dar uma lida no livro de Jeremias. Para você entender. Porque a gente vê Lamentações e fala, meu Deus, como Deus joga duro. Não, irmão, se você lê Jeremias, você vai dizer, meu Deus, como o Senhor é paciente. Porque foi muito aviso. Olha, Deus mandou Jeremias até... Assim, o povo não está entendendo as palavras, né? Então eu vou fazer mímica. Olha como Deus é misericordioso. Aí ele disse, Jeremias, faça um jugo. Você sabe o que é um jugo, né? Aquele instrumento que você coloca no boi para ele arar a terra. Faça um jugo de madeira. E chegue lá diante do rei, porque já que ele não está querendo te ouvir, então que ele veja. Olhe, Israel se fez reprovável, então é melhor você se colocar debaixo do jugo da Babilônia, que aí pelo menos não morre gente. Aí veio o falso profeta e fez o quê? Bateu em Jeremias, quebrou o jugo de madeira e fez um outro jugo e disse, a gente vai vencer, como a gente sempre venceu, porque Deus está do nosso lado. Aí Deus falou com Jeremias, avisa esse falso profeta aí que ele vai morrer. Porque ele está dizendo o que eu falei, e eu não falei com ele não, Jeremias. Eu estou falando é com você. E porque ele está dizendo que falou comigo, ele vai morrer. E quantas pessoas irresponsáveis hoje na igreja dizem, Deus falou isso comigo? Você tem certeza? Porque se não foi Deus que falou, você vai ter que dar conta. Como assim? É uma irresponsabilidade generalizada. Vocês pegam versículos assim, e vão jogando, e vão dizendo aos outros, Deus mandou dizer isso para você. Você tem certeza?
Se foi o Deus que mandou isso. Porque se foi, tranquilo. Mas se não foi, você está usando o nome de Deus falsamente. Você acha que ele vai deixar isso impune? É como, por exemplo, irmãos, quando as pessoas são julgadas por corrupção, é porque elas estão fazendo uso de dinheiro público de maneira indevida. E elas recebem a justiça do homem. Imagine Deus, quando alguém usa o nome dele sem autorização dele. Por isso, cuidado. Entesou o ar. Versículo 5. Tornou-se o Senhor como inimigo. Mais uma vez, olha o paralelismo desse versículo com o texto de Tiago. Cuidado, porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Meu Deus! Como os evangélicos modernos fazem questão de evidenciar que preferem mais o mundo do que a Deus por meio das suas ações. É impressionante. Só você assistir um culto dessas igrejas aí. Só você ver o que eles fazem. É retiro. É viagens para Israel. Cruzeiro gospel. Imagina. Fortunas que são pagas. Boates para satisfazer o desejo dos jovens por luxúria. E a igreja ruim é a nossa, viu? O pastor ruim sou eu. Então esses daí devem ser muito bons, né? Que ensinam essas coisas. Assim era como o povo tratava Jeremias. Ó, Jeremias, a gente tem os sacerdotes aqui. Você era de família sacerdotal, não quis ser sacerdote. Inventa agora que quer ser profeta. Então, não faz as coisas pra gente não, que a gente não quer ouvir. Está lá no livro de Jeremias, se você ler. Como o povo rejeitou e odiou Jeremias por falar a palavra de Deus. Tornou o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Você entende o perigo que eu e você corremos se a gente se desviar dos caminhos do Senhor? Porque, irmãos, se a gente, olha só, se nós já enxergamos que há uma diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho, e temos buscado viver debaixo do verdadeiro evangelho, pelo menos é isso que professamos, e aí nos desviamos, você acha que o nosso pecado é o quê? Gravíssimo. Se a gente conhece o verdadeiro evangelho, isso é o quê? Graça. Favor imerecido. Se a gente sabe a diferença entre a verdade e a mentira, isso é o quê? Graça. Deus nos deu o privilégio de conhecer a verdade e a gente prefere viver na mentira, fazendo uso da verdade. Olha que loucura! É como quando você vê policiais, recentemente teve um escândalo aí, policiais traficando droga. Imagine, o policial que devia prender, né, o traficante, que deveria apreender a droga, e ela, quando é apreendida, ela fica no depósito lá e depois ela é incinerada. O policial diz, rapaz, eu ganho um pouco como policial, então eu vou dar uma de traficante também para ficar rico. Aí ele faz uso do seu cargo de policial. Policiais que chegavam a traficar droga em carros, né, em viaturas. E você acha que isso é tranquilo? O que é mais sério? Um traficante traficando ou um policial traficando? Policial. Um traficante traficando, todo mundo espera, mas um policial. Um ímpio vivendo de maneira ímpia é o natural, mas um crente vivendo de maneira ímpia, parece que a ficha não cai. Não, é assim mesmo. Ninguém é perfeito. Espera aí.
Ninguém é perfeito, mas os crentes estão sendo aperfeiçoados. E você tem que se analisar à luz dessa verdade. Por isso aqui no versículo 6, demoliu com violência. Ó, com violência. Não tem esse negócio de, Deus vai agir com tranquilidade. Ele vai descer a sua ira com tranquilidade. Ele vai descendo a ira e perguntando, vem cá, tá doendo? Se tiver doendo eu paro e daqui a pouco eu faço de novo. Não é isso não. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. Você entendeu aqui? Ele destruiu o lugar. Ele destruiu o templo. Quem destruiu o templo não foram os caldeus. Os caldeus foram só o quê? O instrumento que Deus usou. Mas quem destruiu foi Deus. O mesmo que mandou construir. Se não for para fazer direito, é melhor não fazer. É melhor não ter. As pessoas que acreditam que vale a pena fazer de qualquer jeito. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e os sábados. Ó, aquilo que os judeus se alegravam. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote, porque é uma culpa maior da liderança. Quando o povo se desvia. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Se Deus te colocou na liderança, você tem responsabilidade. A gente já viu isso estudando o Evangelho de Lucas. Olhe, Satanás vai peneirar vocês, viu, Pedro? Vocês, plural. Mas o que é que Jesus fala? Mas eu roguei por vocês? Não, eu roguei por você, Pedro, porque a sua responsabilidade é maior. Então, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Olha a sua responsabilidade, Pedro. É isso que Jesus está falando em Lucas 22. E a gente já estudou aqui. O rei e o sacerdote, eles estavam lá para quê? Liderar o povo. E liderar o povo de que forma? Da forma que Deus mandou. Mas eles não estavam fazendo isso. E o pecado deles era ainda mais grave. Quando o Senhor escreve a carta às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, ela é endereçada à liderança. E depois, as pessoas que congregavam nas respectivas igrejas. Mas ela é escrita ao anjo. Aqueles que foram chamados para ser meu mensageiro em tal lugar. Olha o que eu estou dizendo para vocês aqui, levem a sério. E advirtam o povo da mesma maneira que eu estou advertindo vocês. Aqui ele fala, olha o que eu fiz com o rei e o sacerdote. Versículo 7, rejeitou o Senhor o seu altar. Imagine, rejeitou o Senhor o seu altar. A gente às vezes tem vontade, eu particularmente, de tornar a igreja mais bonita, confortável, e nada contra isso. Nada de errado nisso. Mas isso tem que ser na proporção que também nos tornamos espiritualmente maduros. Porque senão é perigoso. A gente ter aparência e não ter essência. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor. E esses gritos aqui são de desespero. Não é gritos de aleluia, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Não, aqui é gritos de desespero. Por quê? Porque vários tentaram se esconder no templo, achando que Deus não permitiria que acontecesse nada com o seu templo. E o que foi que os caldeus fizeram? Tocaram fogo. Quem estava lá dentro morreu queimado. Você já viu o grito de uma pessoa que é queimada? Que morre queimada? Gritos na casa do Senhor. É o diabo que está fazendo isso? São os caldeus? Não, é o próprio Deus. Para um povo que não deu ouvido ao que ele insistentemente avisava. E a gente vê aqui, irmãos, o modus operandi de Deus que se repete. Não foi assim no dilúvio?
Quantos anos Noé advertiu aquela geração? 100. Não foi assim Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, mas Ló avisou aos seus cunhados. O que foi que eles fizeram? Deram gargalhadas. E depois morreram queimados. A própria esposa de Ló sofre juízo da parte de Deus por não dar crédito à mensagem de Deus. Deus havia dito, não olhe para trás. E ela não deu crédito, olhou. Olha o que nós estudamos recentemente, para que não deem crédito à verdade. Antes, deem crédito à mentira. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel. O cordel, irmão, era um instrumento para medir. Como a gente tem hoje, né? A trina. Então, usava esse instrumento para medir. E não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. Quando a gente confia naquilo que não deveria ter a nossa confiança, que são as coisas do mundo. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. A ideia de aqui a descrição de Jeremias é para entender que quando Deus desce a sua ira, ela é total. Não tem como escapar. Jesus havia dito isso às mulheres que pranteavam quando ele estava carregando a cruz. Não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Porque se em lenho verde acontece isso, imagine o que acontecerá com lenho seco. Então aqui, versículo 9, as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, eles foram levados e escravizados, onde já não vigora a lei. E agora, olha que coisa. Você que não valoriza o que tem aqui, imagine se a gente estivesse vivendo num país islâmico, onde reuniões como essa são proibidas. Imagine que você não pode evangelizar, que você não pode carregar a Bíblia, que você não pode falar de Jesus, você não pode ligar louvor na sua casa, você não pode ter louvor no seu telefone, porque se viu você é preso. E aí? Pastor, coisa difícil. Mas difícil por quê? Se você tem todas essas coisas e não faz isso. Percebe que quando a gente não valoriza isso, vai chegar um momento que Deus tira. Você tem uma igreja para congregar, você tem uma igreja bíblica, você tem irmãos e irmãs que estão procurando viver a luz da palavra de Deus. Você não tem se esforçado para valorizar e manter isso? Cuidado, porque Deus tira. Ele tirou desse povo. E agora, como é que eu vou adorar a Deus no seu templo? Não tem mais templo. Como é que eu vou trazer os sacrifícios? Não tem mais quem sacrifique. Como é que vai ser agora? Essa é uma realidade dos judeus até o dia de hoje, só para ficar claro. Porque o templo que foi destruído no ano 70 não foi mais reconstruído. Hoje o que os judeus têm são sinagogas. Então não tem mais sacrifício de animal. Eu e você entendemos muito bem que não precisa mais sacrifício de animal, porque aquilo só era um símbolo para Cristo, que já veio e nos justificou. Mas o judeu não entende assim. E agora? Então eles estão esperando a reconstrução de um terceiro templo, que nunca vai vir. Tem até crente esperando a mesma coisa. Olha que loucura. Onde seria a construção desse suposto templo, hoje é uma mesquita. A mesquita de Omã. Por isso, irmãos, cuidado com o engano. Hoje eu fiquei assustado, assim. Eu não dou muito crédito a esse tipo de notícia, assim, mas assim, quando a gente vê de um panorama espiritual, a gente vê, meu Deus, está se cumprindo.
Muitas pessoas falam desse atual técnico da seleção brasileira como sendo um homem de fé. E ele se diz católico, parece. E hoje ele foi rezar em uma mesquita lá no Catar. Eu vi que ele não é católico. Aí o repórter da Globo, né, dizendo assim, olha que bom exemplo, mostrando que religião não importa, que Deus é um só. Imagine o que esse repórter deve entender da Bíblia, né? Como ele deve ser uma pessoa culta na Bíblia e na vontade de Cristo. Assim como o técnico da seleção brasileira. Vai pedir para a seleção brasileira ganhar aos pés de Alá. Mas vem cá, você não é católico? Não estava outro dia aí num negócio aí agradecendo a alguma santa católica, alguma dessas centros de adoração de Maria, ele foi agradecer alguma coisa? Pô, que incongruência é essa? Não, é tudo um só. Pergunte para o islâmico se é um só. Pergunte para o islâmico se é um só. O islâmico não se incomoda que você entre na mesquita dele, mas pergunte se ele entraria na igreja católica. Pergunte se ele entraria aqui na igreja evangélica para ouvir o evangelho. Pergunte se ele entraria. Por isso, irmãos, olha o problema do crente que não tem a devida reverência com Deus. Como é vergonhoso. Então aqui ele diz, versículo 9, versículo 8, perdão. Versículo 9. As suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, e nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Vocês, se a gente não der atenção à palavra de Deus e aos alertas de Deus, pode ter um momento que Deus vai parar de nos alertar. Mas como essa mensagem mudou, como está mais agradável ouvir as coisas agora? Que medo. Porque se Deus não está mais exortando por meio da sua palavra, é porque você já é um reprovado. Olha que desespero. Mas tem gente que sai de uma igreja bíblica para ir para uma igreja não bíblica só por causa disso. Porque a pregação fere. Aí eu prefiro uma pregação que me seja agradável. Então eu vou para uma igreja que seja assim. E aí você vai estar num lugar onde aqueles homens falam, mas não falam da parte de Deus. Isso é um profeta. Falar da parte de Deus. Milhares de sermões todos os dias são feitos no Brasil, nas suas milhares de igrejas evangélicas. Mas pode ter certeza que é uma pequena minoria, onde é Deus que está falando. Sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. E os anciãos normalmente eram as pessoas que aconselhavam. Justamente por terem mais experiência, mais vivência com Deus. Vou dar um exemplo de um ancião na Bíblia. Aquele que recebeu Jesus nos braços. Lá no Evangelho de Lucas. Sentados, eles estão silenciosos, lançam pó sobre a cabeça. A ideia aqui é de tristeza. Cingidos de silício, as virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Tristeza, tristeza, tristeza. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. E aqui a gente percebe o que é o verdadeiro amor. As palavras duras que Jeremias pregou era porque ele amava o povo. Tanto que o povo maltratou ele por décadas. Anos a fio. E quando o povo está sofrendo, ele sofre junto. Você sabia que o imperador caldeu procurou saber quem era Jeremias? Para soltá-lo. E dizer, olha, esse daqui não, esse daqui ninguém vai tocar nele. Porque esse daqui é honesto, mas é verdade. Tudo que ele falou aconteceu. Ninguém toca nele. Para onde ele quiser ir, deixe. Mas o povo é tão perverso que forçou Jeremias a ir para o Egito com isso. E ele morre lá. Olha que loucura. E você acha que Deus não está vendo isso? O rei ímpio reconheceu a veracidade da fé de Jeremias.
e o seu próprio povo não. Você lê o livro de Jeremias e fica estarrecido. Mas Jeremias chora pelo juízo do seu povo. Como Jesus chorou quando olhou para Jerusalém na sua última semana. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia. Aqui é o sofrimento de Jeremias. Ele está sofrendo. Porque, como o apóstolo Paulo disse, eu li para vocês agora em Filipenses, eu adverti os inimigos da cruz de Cristo chorando, porque eles estavam dentro da igreja. Eu pensava que eles eram irmãos, eles deveriam ser meus irmãos e irmãs, mas eles agem em oposição aberta à vontade de Cristo. Como eles podem permanecer assim, mesmo depois de tantos alertas? E Paulo chorava. Adverti eles chorando. É o que a gente leu lá em Filipenses. Jeremias aqui é o mesmo espírito. Meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Eu me lembro de um videozinho, 1 minuto e 30. Eu não sei nem se faz ainda aquele canal G1 na internet, né, vinculado à Globo. De vez em quando, alguns anos atrás, ele passava alguns vídeos. E os vídeos eles não eram narrados, só tinha um texto que falava embaixo assim. E nesse vídeo especial, ele falava da realidade das crianças em um país chamado Iêmen. Um país que está em guerra civil há anos. E aí você manda ajuda, muitas vezes, né, aqueles paraquedas caem, né, com mantimentos e remédios, mas quem pega aqueles mantimentos e remédios são as pessoas com arma. E a população mesmo não tem acesso àquilo. Vai mostrando uma clínica. Crianças de 4, 5, 6, 9 anos que não conseguiam andar por desnutrição, só tinha cabeça e bucho. Aquilo me fez chorar durante semanas. Um médico chorando porque uma criança morreu de gripe. A gripe evoluiu para uma infecção respiratória. Ele não tinha um antibiótico normal que a gente compra aqui na farmácia, o Clavulin, a amoxicilina, para tratar. Não tinha um analgésico antitérmico. E aí teve que avisar o pai da criança que ela morreu. De uma enfermidade que aqui muitas vezes a gente vem dar um analgésico para a pessoa ficar moral. Mas não tem não. Estou falando isso há 100, 200 anos não, estou falando agora. Essa é a realidade que Jeremias está descrevendo quando acontece o seco, falta alimento, falta remédio, falta água. E as pessoas morrem. E ele estava vendo isso. Dizem as mães, onde está? Onde há pão e vinho? Quando desfalecem como um ferido pelas ruas da cidade, quando exalam a alma no braço de sua mãe. O que poderei dizer-te? A quem me te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar? A ti, ó virgem, filha de Sião. Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Olha a pergunta aqui. A semelhança do que a gente lê lá em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui a gente vê, e se Deus é contra nós? Quem nos acudirá? Se é Deus que está sendo contra nós, quem vai nos acudir? Olha como a gente erra quando a gente quer agradar as pessoas na carne. Falando versículos bíblicos só para agradar. Para pessoas ímpias. A palavra de Deus não é para afagar o ímpio, não. A palavra de Deus é para repreender e chamar arrependimento, tanto o ímpio quanto o crente. Porque muitos que são ímpios vão se converter e ser salvos. E crentes que são crentes precisam ser repreendidos porque não estão vivendo como deveriam. Versículo 14, já concluindo aqui. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Não foi o que a gente viu nessas últimas eleições? Todo um povo se reunindo e profetizando coisas.
pessoas jejuando para que um determinado candidato ganhasse. Ganhou. Então quer dizer que Deus não é poderoso? Cadê o poder de Deus, então, se era a vontade de Deus que tal candidato ganhasse? Se era esse o candidato de Deus, por que não ganhou? Cadê? Porque eram profetas falsos. Eles anunciavam coisas falsas. Os teus profetas te anunciaram, e que fique bem claro, não estou dizendo que um é melhor que o outro, não. Os dois fazem parte da mesma laia. Para ficar claro. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Absurdas. Mas é isso que as pessoas gostam de ouvir, visões absurdas. E não manifestaram a tua maldade. É como quando uma pessoa quer apresentar ao pastor um namorado ou uma namorada ímpia. Ó, pastor, eu trouxe aqui para conhecer o Evangelho. Quem é? A pessoa aqui que eu estou orando para ver se é a vontade de Deus que a gente se case. É o que é, né? É por isso que eu vou sair da igreja. Que nada. Imagina, na igreja não tem que eu possa me casar. E se eu trouxer alguém, o pastor não vai aceitar. E agora? Vem cá. Quando Abraão queria que Isaac casasse, foi assim que fez? Ou ele falou para Eliezer, você vai lá, Deus vai te mostrar. E ele trouxe. Não foi Isaac que foi atrás da sua esposa, não. Ela veio até ele. Ele estava sentado embaixo de uma árvore. Você sabia que embaixo da árvore era o lugar onde as pessoas oravam? Lembra de quando Jesus fala com Filipe? Eu vi quando você estava debaixo da figueira, orando. É você que vai atrás do que Deus tem para lhe dar, não. É Deus que vai trazer. Se é você que está indo atrás, então não é de Deus. Então não é de Deus. Disse uma pessoa uma vez que disse, pastor, eu quero visitar algumas igrejas. Porque o senhor disse que só pode casar com crente. Então eu quero visitar algumas igrejas. Eu digo, primeiro você tem que visitar o seu coração que está te enganando. Visite ele. Visite o seu quarto em secreto. Aí você vai perceber a loucura que você está se propondo. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. E não manifestaram a tua maldade. Seria um grande pecado meu não exortar todos nós. Nós precisamos ser exortados. E como? Amém. Spurgeon dizia, o material de que eu sou feito faz com que eu precise ser constantemente disciplinado. E a disciplina de Deus é por meio da exortação. Graças a Deus, quando é pelo meio da exortação. É isso que Paulo está falando. Que bom seria se vocês julgassem o comportamento de vocês quando exortados, para não precisarem ser disciplinados por Deus. E aí sofrer. E não manifestaram a tua maldade, mas para restaurarem a tua sorte. Mas te anunciaram visões de sentenças falsas. Não é o que os evangélicos mais gostam hoje? Quando profetizam falsas bênçãos na vida deles. Veja assim, Deus está enviando maridos e esposas. Deus está enviando portas de emprego. E tem que tem porta de emprego na Bíblia, mas tem nas igrejas. Na Bíblia só tem uma porta que se abre, é para pregar o evangelho. Ou então a porta do céu para a gente entrar por meio do evangelho. Porta de emprego, chave de ouro, chave de não sei o quê. Rapaz, é tanta coisa que se fala hoje, né? Do púlpito, você fica assim perdido. E as pessoas ficam maravilhadas com falsas visões. O catolicismo não é diferente, irmão. Quando eu vou para casa de meus pais, eles gostam de assistir aquele canal de Maria, né? O nome? Os católicos têm vários canais. Eu só tenho não. Eles têm uns 3 ou 4. Tem mais o que eles gostam de ver. Por enquanto. Não é esse não, é o pior. É esse.
E é direto do santuário lá deles. Lá tem uma filmagem lá dentro, e aí os programas são feitos lá. Tem programa que ensina a bordar, ensina a fazer comida. Eu digo, gente, esse povo não devia estar falando da Bíblia, não? Não. É umas coisas doidas. E aí eles também transmitem as missas. E, irmão, eu já vi tanta missa, porque eu fui criado, né, num contexto católico e num colégio. Uma vez que eu mais detestava era novembro, porque eu tinha que ver missa todo dia, que era novena. Não sei se você sabe, catolicismo mês de novembro é de Maria. Aí você tem que assistir novena de 1º de novembro até o final do mês. E contava ponto para a religião. Tinha que ir. E ainda tinha um dia que era da turma. Né? 3º série, 4ª série, tem um dia que é seu. Diabo. Só o termo missa já devia assustar a gente, porque o termo missa é diferente do termo culto. Culto vem de uma terminologia que significa serviço. E é isso que os cristãos fazem. Eles servem a Deus com seus corpos, vivos, santos e agradáveis a Deus. Mas a missa significa sacrifício. Por isso que o católico acredita em algo chamado transubstanciação, que não existe. É herético. Eles acreditam que no momento em que o padre lá levanta a hóstia, né, que eles chamam de hóstia, o que era para ser chamado de pão, né, mas eles chamam de hóstia. E o vinho é que Cristo, a carne de Cristo está lá. Quando o católico bota aquela hóstia ali, não é a hóstia não. E você sabia que eu só descobri isso quando eu era evangélico? Porque quando eu era católico ninguém me disse isso. Então eu lá com a hóstia na boca não sabia que era a carne de Cristo. Mas para eles é a carne de Cristo e aquele vinho que eles molham lá, que devia ser até crime, porque deu para criança. Molha lá no vinho e dá para criança. Ali é o sangue de Cristo. É o sangue mesmo. Que aqueles elementos se transformam naquele momento. Os católicos acreditam nisso até hoje. Por isso temos missa, sacrifício. Cada missa é um sacrifício. Por isso que eles acreditam que se seu parente morreu, missa para ele. Para diminuir o tempo do purgatório. Por que eu estou falando essas coisas? Porque os evangélicos abraçaram essas heresias. Eles só mudaram os nomes. O que você acha que é uma campanha de quebra de maldição? Se toda maldição é quebrada quando a gente crê em Cristo, por que eu vou ter uma campanha de quebra de maldição? Uma campanha para vencer o vício. Mas, para vencer o vício tem que ter o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Campanha? Por que os evangélicos inventaram isso? Porque eles viram, na Igreja Católica dá certo, é só a gente mudar a roupa. Mas continua com o mesmo engano, porque vai enganar do mesmo jeito. Cuidado, irmãos. Cuidado. Satanás é sagaz em nos enganar. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Olha que tristeza. É isso que acontece com o falso crente. Se o sal perdeu o sabor, nada mais lhe resta a não ser pisado pelos homens. O povo que era para ser um exemplo do poder de Deus, agora estava sendo pisado pelos seus inimigos, porque havia se tornado inimigo de Deus. E os seus inimigos agora desprezavam ao povo de Deus. Assobiam, meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Olha, não é assim que os ímpios falam? Cadê? Você não era crente? Não era você que queria me evangelizar? Por que você nem para a igreja está indo mais? Já pensou? Pessoas que de repente frequentavam os cultos, quando um vizinho ímpio vê ele no domingo de manhã com roupa de ir para a praia. Diz, vem cá, você vai para onde? Agora eu vou para a praia. Você não é crente? Eu estou vendo ali sua igreja com a porta aberta. Né? Jesus está em todo lugar, né? Está em todo lugar, menos no seu coração, com certeza não está. Isso já aconteceu na nossa congregação muitas vezes. Muitas vezes. É isso que os ímpios estão fazendo agora.
com os irmãos que se desviaram. Para você que me evangelizava, não dizia que lá pregava a verdade, por que saiu de lá? Para você que dizia que o verdadeiro evangelho é tão difícil de ser achado, que encontrou a igreja de Atos, por que saiu de lá? Por que agora está frequentando uma igreja que antes você dizia que não era bíblica? Aqui, ó. Todos os seus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamos-lo e vimos-lo. Os ímpios tendo prazer na destruição dos crentes. Isso daqui não é para a glória de Cristo, não. Muito pelo contrário. Isso é juízo para aqueles que se diziam de Cristo, mas não eram. Fez o Senhor o que inquietou, o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou. Percebeu que quando Jesus diz em Mateus 25, se eu não me engano, estes irão para a vida eterna e os outros para o juízo eterno, para o inferno, onde é a ira de Deus. O fogo não se apaga, o verme nunca morre. Há choro e ranger de dentes o tempo todo. Você acha que Jesus está querendo nos assustar? Você acha que ele está exagerando? Quando ele fala daquele rico que desejava um pingo de água e lhe foi negado. Olha o desespero. Você fechar os olhos e acordar cercado de chamas. Essa é a descrição em Lucas 16. Parece, né? Não, deve ser uma brincadeira de Jesus. Jesus não brinca. Todos os seus inimigos. Versículo 17. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Aqui é a ideia que eu li para vocês. Aquelas ameaças que ele fez desde quando tirou o povo do Egito. Lá em Deuteronômio a gente lê, em Levítico está também as mesmas ameaças repetidas. E às vezes a gente fica pensando, né? Como por exemplo estudamos Lucas capítulo 6. Ai de vós, os ricos, porque já receberam. Ai de vocês que sorriem agora. Ai de vocês que estão satisfeitos. Ai! Será que Jesus está brincando? Não, Jesus está divertido. Quando Jesus disse, aquele que trai o Filho do Homem, era melhor que não tivesse nascido. Quando Jesus diz, é necessário que haja escândalos, mas aquele por meio de que o escândalo vem, era melhor que se amarrasse uma pedra enorme, que era a pedra de moinho, e se lançasse no mar. Será que Jesus está exagerando? Ele está dizendo que é assim com uma pessoa que traz escândalo. E antes, né, para que você saiba, escândalo significa fazer outro tropeçar. Versículo 17, ainda, parte final. Derrubou e não se apiedou. Fez com que o inimigo se alegrasse por causa do povo. E exaltou o poder dos seus adversários. Percebe que quando os ímpios se tornam mais poderosos, é Deus trazendo juízo. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Não pare de chorar. Por quê? Porque é um perigo muito grande da gente se tornar insensível. Aquele que muitas vezes é exortado e não dá atenção, ele se torna insensível à pregação. Aí me acostumei a ouvir palavras duras. Mas não são palavras duras, são palavras de amor. Para os filhos se arrependerem e se voltarem aos pais. Versículo 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Tem coisa mais triste do que ver o sofrimento das crianças, irmão? É triste ver um idoso sofrendo. É triste ver qualquer pessoa sofrendo, mas você ver uma criancinha sofrendo é algo que dói o coração. A gente está vivendo um mundo louco, onde as pessoas ficam mais compadecidas com um cachorrinho sofrendo do que com a criança.
Mas eu espero que você não esteja assim ainda. Porque a descrição da Bíblia é essa. Uma das coisas mais tristes é quando a gente vê criancinhas perdendo a esperança de futuro. Porque vai ser uma próxima geração. Como eu e você fomos. Eu e você já fomos crianças e até atingimos a idade adulta. Mas e se não há idade adulta para as crianças mais? Se elas deixam de crescer, se elas morrem ainda crianças. Vê, ó Senhor, e considera o que fizeste assim, a quem fizeste assim, onde as mulheres comeram fruto de si mesmas. Você sabe o que é isso aqui, irmão? Canibalismo. Está descrito lá. Duas mães acordaram. Ó, hoje a gente vai comer o meu filho e amanhã a gente come o seu, tá certo? Tá certo. Aí a mãe chegou lá, deu o filho, matou, elas comeram. No outro dia a mãe não queria dar o filho dela para morrer e comer. Aí foi a maior briga. E aí o rei viu bem a hora que elas estavam brigando. E o que foi isso? Ontem a gente estava com fome, eu matei meu filho para a gente comer. Ela disse que era hoje a matar o dela para a gente comer. E ela não quer matar. O rei se desesperou quando viu isso. Já imaginou? Não estou falando aqui de algo que também é assombroso, como o aborto. O aborto é algo assim absurdo. Mas aqui é algo muito pior. São crianças sendo mortas para satisfazer a fome de pessoas que estão desesperadas de fome. Até onde o ser humano é capaz de chegar? Até onde Deus freia? A gente só não destruiu esse mundo porque Deus não deixou. A gente só não matou todo mundo, a gente não se matou a todos. Porque olha o ditado do mundo, olho por olho, dente por dente. Era para todo mundo banguelo e cego. Quem não pecou um contra o outro aqui? Já pensou? Olho por olho, dente por dente. É o ditado do mundo. Mas a providência de Deus freia. Mas e quando Deus tira o freio? E aí? Quando aquele que nos protege tira a proteção, e aí? Quando aquele que nos protege da gente mesmo tira a proteção, e aí? Olha o que Saul fez. Você sabe o que Saul fez? Ele se matou. Ele pediu para um soldado matar ele, porque ele viu os filisteus estão vindo, eles vão me dominar, e eles vão me torturar e me matar de maneira muito dolorosa, porque eu sou rei. Então eu não quero morrer na mão dos filisteus. E pediu para um soldado matar ele. Ele disse, eu não vou matar você, meu rei. Aí ele pegou e se lançou contra a espada. Olha o desespero que faz com o homem. Imagina, você pedir para uma pessoa te matar. Porque você não quer cair na mão dos seus inimigos, porque você imagina que vai ser muito pior. Se Saul ficou com medo dos filisteus, imagine um crente que sabe que vai cair na mão de um Deus irado. Por que você acha que em Apocalipse é dito que a morte se escondeu? As pessoas vão querer morrer tentando fugir de Deus. E a morte vai dizer, comigo não. Vá lá se entender com seu Deus. Não pense que o coveiro vai lhe enterrar. Não vai. Você vai ter que se entender lá com o seu Deus. Porque eu não quero mais conta com ninguém. A morte se esconde. E tem gente que diz, né, que... Jesus. Irmãos, leve Deus a sério. Estou falando para mim também. Em primeiro lugar, para mim. Mulheres que comem do fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho. Imagine. Quando você dava de mamar, você ensinou a andar, você ensinou a falar. Você amava seu filho e sua filha. Mas você ficou com tanta fome, você olhou para ele e viu um bife. Não é o filho dos outros, não. É o seu filho. Para você ver como é assombroso quando o povo de Deus se afasta de Deus. É o que Jesus descreve. São 7 demônios piores do que o primeiro. A gente às vezes não tem dimensão daquela parábola de Jesus.
tinha um demônio, ele dominava a casa. Aí ele foi sair, andou por lugares áridos. Aí ele voltou e viu que a casa estava limpa e arrumada. E aí ele, vou voltar para minha casa, e trouxe 7 mais com ele. E o terror daquela foi muito pior do que da primeira vez. É isso que está sendo descrito aqui. Jesus falou, é apostasia. Pessoas que eram, mas tiveram um momento de limpeza, de moralidade, de civilidade e se tornaram piores do que seu estado original. Esse é o apóstolo. Já concluindo, irmãos, o horário já passou. Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Olha que coisa. O sacerdote e o profeta que profetizam na casa de Deus, eles vão ser mortos lá. Por quê? Porque eles não estavam falando da parte de Deus, como a gente já viu nos anteriores. Versículo 14 diz o quê? Os teus profetas te anunciam visão falsas e absurdas. Então eles não estão seguros na casa de Deus. Antes eles sofreram um juízo lá. Versículo 21. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Olha que coisa, é Deus que não está se apiedando. Aqui, irmãos, está em total consonância com o Provérbio capítulo 1. O que diz Provérbio capítulo 1? Que no dia da angústia, daqueles que Deus estendeu a mão e eles não quiseram pegar, no dia da angústia dessas pessoas, Deus vai rir deles. Para um crente, ler Provérbios capítulo 1 é assombroso. Entender, então, é mais ainda. Como assim? Você clama por socorro, Deus vê você sofrendo e ri? Isso é sinal de justiça. Coisas que a gente muitas vezes não compreende. Versículo final, que é o versículo 22 aqui do capítulo 2. Todos vocês sabem que aqui é um anacronismo, né? São as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada versículo desse se inicia com uma palavra do alfabeto hebraico. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade não houve no dia da ira do Senhor. Olha que coisa. A ideia aqui é como a gente se ajunta. Às vezes a gente vê um irmão dizer, e é verdade, esse é o melhor momento do dia, quando a gente está no templo do Senhor, nas nossas reuniões santas, e a gente ouve louvores, e ouve a palavra, e tem confraternizações. Isso é maravilhoso. Cuidado. Porque a ira do Senhor pode ser assim. Nesse momento que você se sente seguro, a ira do Senhor vem como um ladrão de noite, como Pedro alerta. Quem escapasse ou ficasse, aqueles do meu caminho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Perceba. Jesus diz, eu criei. E aqui, irmãos, a gente vê, desde Isaías, o Senhor dizendo, eu fiz, eu criei uma vinha, eu preparei tudo nessa vinha, o solo era bom, eu botei água, eu botei tudo nessa vinha, ela tinha tudo para ser a melhor vinha do mundo, mas ela só deu uvas bravas. O que eu vou fazer? Eu vou ter que destruir. Mas de Isaías ele está avisando. Então Jeremias falando no mesmo sentido, e o povo tapa os ouvidos. Como na época de Jesus, quem veio antes de Jesus? João Batista. E como é que ele pregava? O machado já está posto na raiz da árvore. Jesus vem e fala a mesma coisa. Mas o povo que não deu atenção a João, também não dá atenção a Jesus. O que você acha que quando o povo perguntou lá, já no finalzinho do Evangelho de Lucas, né, e já na parte final do ministério de Jesus, os fariseus perguntam, com que autoridade fazes essas coisas? Jesus diz, tá bom, eu respondo com que autoridade eu faço, se você me responder uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens?
E os fariseus achavam que era da onde? Dos homens. Eles achavam isso. Tanto que eles não deram crédito ao batismo de João. Mas eles não disseram por quê? Porque o povo, uma parcela grande do povo, via João como profeta. E eles não queriam ficar contra o povo. Eles disseram, não sabemos. Eles sabiam. Eles não assinaram embaixo do que João pregava. Tanto que Jesus diz, olha, veio João não comendo e bebendo, e vocês dizem, tem demônios. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e você diz, tem demônio também. Mas vem cá, mas João não comia nem bebia, fazia jejum, comia gafanhoto, mel silvestre, tinha uma vida completamente reclusa, e vocês disseram que aquilo ali era errado. Aí vem Jesus vivendo uma vida, visitando, pregando os pobres, visitando as cidades, apresentando o evangelho a todos, e você diz que tem demônio também. Como Jesus diz, olha, vem cá, quando cantam salmos, vocês não se alegram. Quando cantam lamentações, vocês não choram. A ideia, vocês são insensíveis. Vocês são como uma pessoa que o coração é uma pedra. E ali não está dizendo que é duro, não. Uma pedra é um mineral. Um mineral é sem vida. Essa é a diferença, por exemplo, de uma pedra para uma flor. A flor é um ser vegetal, mas tem vida. Nasce, cresce, morre. Mas a pedra não. Não tem vida. Por isso que diz, o coração de vocês é de pedra. Às vezes a gente pensa que está falando só que é duro, né? Não, ele está falando que está morto. Está morto. Aí colocarei um coração de carne. Isso, porque o coração de carne, quem é que tem? Os vivos. Então eu quero concluir nessa noite, irmãos, chamando nós, essa multidão que está aqui hoje, aleluia. Igreja lotada. A igreja já é grande e ainda está lotada. Por quê? Porque é assim quando a palavra de Deus é pregada com seriedade. As pessoas não dão crédito. E a gente ouve isso desde Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Mas a gente tem que dar. Tem que pegar o que foi dito hoje e começar de mim. Senhor, é para mudar, Senhor. Tem que ser, Senhor, tem que ser, não pode continuar. Não posso continuar vivendo como as gerações de antigamente que foram destruídas. Mesmo debaixo de tantos alertas, Senhor, eu não posso. Me ajuda, Senhor. Que a gente possa sair daqui com essa motivação, com essa vontade de ser santo, como o Senhor nosso Deus é santo. Obrigado, Senhor, por esse aviso que nos ajuda, Senhor, a no meio de tantas trevas brilharmos a tua luz, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a hipocrisia, de todo o fermento farisaico. Ó Deus, de todo engano, inclusive do engano no nosso próprio coração. E nos ajuda, Senhor, a sermos convencidos, vencidos por tua verdade. Como o Senhor disse, conheceremos a verdade nos libertará. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Sejamos libertos pela tua verdade, pela tua verdade, santificados, como o Senhor orou por nós, Senhor Jesus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que essa promessa se cumpra em cada um de nós, Senhor. E como o Senhor disse, a boa árvore se reconhece pelo bom fruto. Ajuda-nos, Senhor, a darmos os frutos que evidenciam a nossa eleição. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e não deixe de questionar a você mesmo acerca da sua salvação. Deus te abençoe.